Prezados irmãos, Jesus nos abençoe e nos fortaleça uma vez mais. A noite é de agradecimento. Depois da festa de domingo, aonde nós vimos mais de 300 pessoas recebendo sua cesta básica, e que me deixou muito feliz, porque a cesta realmente não foi básica, foi extra, de tanto alimento que teve. A gente sabe a luta de todas as pessoas que aqui frequentam, mas tem uma coisa, todos fazem com muito amor, com muito carinho, e é isto que eu acho que homenageia o plano espiritual, nossos protetores, espíritos que intercederam a nossa vinda na Terra. Então, tudo isso, companheiros, a gente fica muito feliz, não é? De poder agradecer, não só o plano espiritual, mas também o plano físico. Então, nós estamos agradecendo, não é? Já fizeram a prece de inicial, e me parece que hoje o Valdir, ele escolheu fora da caridade não há salvação. Pois é, fora da caridade não tem salvação, é palavra de Kardec. A nossa doutrina ensina para nós a sermos melhores do que fomos ontem, não é? E procurar amanhã ser melhor do que fomos hoje. E para isto nós temos que ter uma dinâmica dentro do nosso coração. Nós temos que ter uma predisposição de trabalho, uma predisposição de, primeira coisa, melhorar a si próprio. Diz Martins Peralva que o maior trabalho do espírita, sem dúvida, é aquele que nós temos, por exemplo, a reforma íntima. Diz um sábio da antiguidade, aquele que conheça a ti próprio. E como é difícil nós nos conhecermos. Diz Emmanuel também que nós vamos nos conhecendo conforme a luta da vida vai aparecendo. Então, é no momento de trabalho, o momento que nós estamos atravessando, às vezes, de dificuldade, de problemas, que somos obrigados, às vezes, de reflexionar. Então, é neste momento que nós nos conhecemos. Porque Emmanuel fala que aquele que é muito... enfim, é uma pessoa que vive em lamúrias, né? Então, ele tem a autopiedade. A hora que do problema que nós temos que enfrentar, a gente fica com dó de nós mesmos. E isso é um erro muito grande. Porque nesse momento, Chico Xavier dizia, alegra teu coração, porque é o momento em que nós estamos pagando dívidas do passado. É o momento que nós estamos ressarcindo aquilo que nós fizemos de mal para nós mesmos e às vezes prejudicando até o nosso semelhante. Então, companheiros, Emmanuel também fala que muitas vezes no momento de crise nós mostramos que nós somos arbitrários. Nós mandamos e desmandamos. Nós não toleramos que uma pessoa nos chame atenção, que uma pessoa, às vezes, enfim, acha que nós achamos que nós estamos sempre certos, principalmente nessas crises, onde nós conseguimos até tirar a harmonia do próprio lar. Não é? Então, essa arbitrariedade acontece muito na casa espírita também. Porque nós não queremos aceitar nosso semelhante como ele é. Então nós começamos com julgamento. E o correto seria nós chegarmos e conversar. Conversar com aquele que nós achamos que está errado. Mas a pessoa também não aceita de imediato. Mas pelo menos nós estamos tentando, não é, fazer com que esse companheiro ou companheira possa de fato, gente, ter, sabe o quê? A reflexão para mais tarde, bem mais tarde, lembrar e falar, não, fulano me avisou.
Então, nós precisamos mesmo reflexionar sobre nossas enfermidades. Como é que nós vamos resolver o nosso problema, não do semelhante, mas o nosso? Então, a gente, muitas vezes também, nós apelamos para uma forma de agressividade. Essa agressividade é bem a do arbitrário também. Então, segundo a parapsicologia, segundo a própria doutrina espírita, ela diz que tem 3 formas de nós agredirmos. Primeiro é o silêncio. A pessoa fala, nós ficamos parados, dá a impressão que nós estamos aceitando, mas na verdade nós estamos até desacatando, porque nós não fazemos de conta que não estamos nem ouvindo. Então é o silêncio total. Outra forma de nós agredirmos é gritando palavrões, palavras de baixo calão. Isso tudo vai tirando a harmonia do lar, gente. É tão difícil a gente enfrentar, de fato, os problemas do dia a dia. Mas nós temos um refúgio. Porque quando nós voltamos para a nossa casa, o que acontece? É o nosso canto, é o nosso lugar, onde nós temos que repousar, meditar e não é fazer de tudo para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam felizes. E a outra vez, que a forma de agressão é física mesmo. Chega a ponto, sabe, de às vezes até ter vontade de matar, só não mata porque não quer. Porque a vontade muitas vezes segura também. Então, a gente vê os disparates que tem por aí. E esses disparates servem de lição para nós, porque nós não queremos isso. E em qualquer circunstância da vida, nós podemos ser melhores. Diz uma mensagem de Emmanuel, calma. Essa forma dele falar, calma, é para nós reflexionarmos. Porque se nós dermos passividade para o sistema nervoso hoje, 1%, nós demos passividade para 1%. Amanhã, até a nossa matéria não vai pedir mais 1%, nós vamos para 2%. De nervosismo, de grito, de expandindo aquele mal-estar que a gente espalha para toda a casa. Aí depois de 2%, nós chegamos até 5%. E às vezes vai o dia todo, nós, de cara feia, brigando, gritando, ninguém pode falar conosco. Isso tudo, companheiros, a gente aprende na doutrina. Então, a hora que a gente vê que nós somos desacatados, calma, espera, isso vai passar. E nós vamos poder conversar com as pessoas. Nós vamos poder também falar do nosso ponto de vista, sem mágoa, sem gritaria. Conversando mesmo, para nós nos entendermos. E essas 3 formas de agressão é muito triste, porque leva as pessoas, às vezes, mais tarde, a sofrerem problemas que eles chamam de bipolar, né? Chama de esquizofrenia, a gente vai dando nome. E o psiquiatra, coitado, ele não sabendo o que fazer, ele vai dando remédio. Uma vez, uma pessoa tomou um remédio, eu não vou falar o nome, porque muita gente pode gravar e achar que tem que tomar também. Então, o médico deu um comprimido. Ela chegou e disse, não passou. Ela era chefe de uma repartição pública. Aí ela voltou no médico e disse, olha, eu não estou bem. Eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa. Ele de 2 passou para 3. Chegou a 8 comprimidos por dia. Simplesmente ela passou a mão no ferro e quebrou tudo. Tudo. Veio parar na casa espírita. E nós, então, como orientadora espírita, né? É uma tarefa que a gente traz. Então eu disse a ela, você deveria conversar com o seu médico chamando a atenção dele. Onde já se viu e aumentando a dose. Você chegou a 8 comprimidos. A pessoa já fica dopada. 8. Ela quebrou toda a repartição. Ainda foi responder processo. Então, veja bem, a doutrina espírita, ela traz a frase, fora da caridade não tem salvação.
Então, é o momento de reflexão, é o momento onde nós temos mesmo que parar e pensar. Se nós queremos, companheiros, de fato sermos espíritas, então pensem um pouco. Se vocês querem paz, compreensão, leem, não tenham preguiça de ler. Emmanuel ensina a meditar. Então, por exemplo, como é que a gente faz meditação? É assim, você lê, fora da caridade não tem salvação. Eu às vezes paro e fico pensando, o que é fora da caridade? Seria dar uma roupa, um sapato, um alimento, dar um remédio? Sim, é válido, mas a caridade espiritual está acima da caridade material, segundo Filomeno de Miranda. Então, nós temos que parar e reflexionar. Olha, se eu não tivesse pensado nisso, eu ia dar um par de sapato, em vez de dar com carinho, eu ia jogar. Toma, não me amola mais. Isso tudo, companheiros, é aqui dentro do coração. Nós podemos violar o mundo, mas ninguém consegue, sabe, passar impune. E é bom lembrar uma coisa: toda vez que nós agredimos alguém, que nós falamos essas palavras, como eu estou dizendo, vocês podem ter certeza que primeiro eu estou agredindo a mim mesma. Então convém nós meditarmos nisso. E a outra parte da enfermidade, segundo Emmanuel, eu já falei aqui da enfermidade do amor próprio, da enfermidade da autopiedade, e também da arbitrariedade. Ele também fala que nós temos o hábito de sermos avarento. Nós somos avarento. Eles falam uma doença que é acumulativa, Nós vamos acumulando, não é assim? Mas tem uma coisa, meus irmãos. Essa acumulativa, se fosse espírita desde o começo, nós não íamos fazer isso. Ficar acumulando coisa. Doa, faça a energia circular. Não tenham medo, quem dá recebe. Não tenham medo, não. O Chico contava uma história verídica. Quando ele se tornou o médium que ele era, ele começou a doar as coisas para os outros. E a irmã dele então começou a falava, nós não temos nem para nós, e você fica dando as coisas para os outros? Aí ele falava, mas minha irmã, é dano que a gente recebe, mas eu não tenho recebido nada, ela falava. É tudo tão difícil para nós. Aí um dia ela falou, eu vou pôr em prova o que você fala. Aí bateram na porta pedindo alguma coisa para poder comer. Ela tinha 2 chuchu para fazer de mistura. Ela pegou o chuchu e deu para a pessoa que estava na porta pedindo. Passou um pouco, o vizinho veio e disse o seguinte, olha, o meu pé de chuchu está carregado, eu trouxe 4 chuchu para você. Ela pensou, falou, eu dei 2, recebi 4, tá bom, Daí a pouco bateram na porta outra vez. Ela pegou os 4 chuchu e deu. Aí depois que ela deu os 4 chuchu, passou um pouco, ela recebeu 8 chuchu de outro vizinho que disse que estava muito carregado o pé. Aí ela falou, pois eu vou dar os 8 chuchu, só quero ver onde nós vamos parar. E foi parar assim. Chegou um carroceiro da roça, deixou lá 2 sacos de chuchu carregados de chuchu. Então, isso foi uma prova que ela buscava. Nós não podemos ser avarentos, gente, é dando que se recebe. Não precisamos ter medo. Distribua, dê, se possível, dê de você mesmo. Emmanuel conta uma historinha muito interessante. Ele fala que uma pessoa, um cão estava com fome. Ele estava procurando alguma coisa para comer na rua. Ele pegou, uma pessoa passou, pegou, chamou o cão, passou a mão na cabeça do cão e deu um osso para ele. A pessoa disse, credo, onde já se viu isso? Então, alguém falou para ele, olha, você está censurando baixinho, mas eu escutei. A gente, quando dá com amor, a gente acaba cativando as pessoas.
torna nossos amigos. Então ele falou, será que é assim mesmo? Aí encontrou outro cão. Ele pegou, em vez de jogar, em vez de fazer, ele falou, não, eu vou fazer como ele me ensinou. Mas na hora dele pôr a mão no cão, ele falou, ai, eu não tenho vontade. E jogou o osso e largou. O cão abocanhou, correu, não é? E não disse nada, quer dizer, não disse nada, não demonstrou nenhum carinho, nada para aquela pessoa que doou o osso. O outro que deu e agradou, ele teve um amigo, porque o cão ficou amigo dele. Então Emmanuel fala que nós somos assim. Quando nós temos que dar alguma coisa, gente, dê, mas dê com muito carinho, sem hipocrisia. Nós temos depois do nosso lado, podem acreditar, um amigo desvelado, alguém que vai lutar por nós. André Luiz, lá no plano espiritual, ele estava muito, assim, passou por um umbral, 8 anos. Chegou no nosso lar, ele ficava muito constrangido, porque ele não tinha nada para oferecer, né? Nunca ninguém viu. E um dia ele reclamou, puxa, eu fui no ministério aí da oração, não tem uma oração dirigida a mim, não tem, ninguém ora por mim. Ele ficou muito triste, mas o que ele fez? Ele viu uma senhora que estava bem longe, mas ele foi até ela. E ela estava sentada ali e disse, André, você por aqui? Então ele falou, pois é, eu vim ver como é que as coisas estão. Eu vim andando e pensando que ninguém faz uma oração por mim. Essa mulher disse, eu faço a vida toda. Porque quando meu marido estava enfermo, você dava receita sem cobrar. E aí ele pensou, ele agradeceu, mas ele pensou, eu dava para me livrar dela, porque eu não queria ficar escutando. Então eu dava depressa para ela poder me deixar em paz. Então é assim, gente, que as coisas são. Nós precisamos de fato sermos mais caridosos, né? Fora da caridade não tem salvação. Se nós pudéssemos olhar a vida do nosso semelhante com outros olhos, eu acredito que nós íamos ficar muito felizes, porque nós íamos ter um amigo, evitava a guerra entre vizinhos, evitava muita coisa. É claro, o mundo é de expiação e prova. Muitas vezes nós temos mesmo que passar por provas até de expiação. Expiação é diferente de provação, né? Vocês sabem já. Expiação é quando acaba com a morte. Quer dizer, um acidente de carro, um assassinato, isso chama expiação, porque Deus não dormiu. A pessoa deveria passar por aquilo. Mas se nós trabalharmos, de repente, eu tinha que perder minha vida, mas eu só vou levar um choque. Esse choque eu vou me recuperar e posso continuar. Vou continuar trabalhando, vou continuar ajudando, vou continuar querendo ser boa, cada dia melhor. O que vai acontecer? Então eu vou receber de outras pessoas a oração e tudo. Vai ter novamente vamos dizer, um susto, mas nós não chegamos a desencarnar. Porque diz a lei, que é Pedro que fala, que a lei do amor cobre multidões de pecado. Então é isso. Eu vou encerrar minha fala, mas eu queria ler para vocês essa mensagem. É um conto de Natal. Lá em Uberaba, às vezes eu chorava quando alguém lia essa mensagem, porque mexe muito com o meu coração, sabe, gente? Muito mesmo. Eu ver uma criança sofrer, uma mãe sofrer, para mim é muita coisa. Sabe, eu não estou querendo aqui me fazer de boazinha, não é isso. Mas se hoje existe o Jesus redivivo, e tem um casal aqui, não é, o Jefferson e a Maria José, que nos conhece desde aquela época, do início aqui nesse pedaço. Se não fosse a vontade de ajudar essas pessoas, o Redivivo não estaria aqui, né, Fernando? Porque se eu montei uma farmácia, o início foi assim. Eram umas cadeiras, eu punha o remédio na cadeira e, imagina só, ficava prestando atenção quando elas entravam.
E aí eu pedia sempre para a Mãe Santíssima, para o Dr. Bezerra, me ajudar, porque eu queria auxiliar aquelas pessoas. E foi aí realmente que eu comecei então a ver que aqueles remédios que eu punha na cadeira, aquele que eu tinha que dar, ele tinha um destaque. Era um destaque de mediunidade que eu via, porque parece que ele era iluminado. Eu falava, aquele ali que é para aquela. Então eu pegava aquele remédio e dava para a pessoa. E assim foi, até que apareceu a primeira médica aqui, não é, que nos ajudou muito. Ela foi assumindo essa parte, e eu então já corri, fiz um puxadinho lá em cima e montei a farmácia. E depois, um dia, eu tinha muito compromisso, né? Porque eu continuei com a mesma forma, ajudando, porque nem sempre ela estava presente. Então, de repente, eu falei, não, eu preciso dar o remédio. Se tem, por que eu não vou dar? E eu fui dando. Aí um dia, eu estava já aqui nesse prédio, um mentor chegou e disse para mim, nós vamos tirar dos teus ombros um peso, porque você fica preocupada, apesar de você ter acertado todos os remédios, mas eu vou tirar das tuas costas. Apareceu aqui o Dr. Lima. O Dr. Lima foi sendo uma bênção na nossa vida. Ele está aqui, o Rede Vivo faz 48 anos agora em janeiro. Eu tenho a impressão que ele está aqui conosco uns 46 anos. E mais tarde ainda, não é? E mais tarde ainda, gente, eu escutei novamente, nós vamos continuar te ajudando, porque estava crescendo muito. Aí eu fiz lá em cima, na farmácia, apareceu o Dr. Tsuneu, hoje no mundo espiritual, do qual eu reverencio, e o Dr. Marcos, com as esposas. E foi uma bênção. E agora, o Dr. Marcos me disse o seguinte, Isabel, eu quero atender uma vez mais no mês, mas eu quero atender os que trabalham no Rede Vivo. Eu quero continuar a ajudar a comunidade, as nossas senhorinhas que moram aqui em cima, mas eu quero também ajudar os companheiros que trabalham no Rede Vivo, porque eu sei que vai te fazer bem. Eu agradeço muito, gente, muito. E também outra, a filha dele, ela é médica naturalista. Ela se formou, fez pós-graduação em acupuntura. Ela fez também um curso com uma pessoa que é chinesa e sempre ela esteve com a Cleo. Quem é a Cleo? 40 anos de acupuntura. Além dos 40 anos de acupuntura, gente, ainda ele tem uma coisa, sabe? Ela me atende desde 2020, na pandemia. E a Cleo, só dela olhar a língua, os olhos, o pulso, ela sabe qual é o órgão que está com problema. E ela também quer ajudar. Ela também quer fazer acupuntura. Porque eu quero aqui, aproveitando o espaço hoje, né, eu queria falar uma coisa para vocês. Muita gente fala assim, eu estou fazendo um cursinho de acupuntura. Olha, a gente pensa que aquilo é muito fácil. A hora que ela abre a folha dos meridianos, eu digo, meu Deus, você decorou tudo isso? Decorei, Isabel. Decorou, mas ela tem a Cleo, que ela ainda faz estágio. É médica e ainda trabalha com a Cleo. E ela quer vir fazer acupuntura aqui. Então, essa história da gente fazer um cursinho de acupuntura, parem com isso. Parem, gente, porque é muito, olha, meu Deus do céu, é muito, muito, muito bom. Mas também, se errar, a pessoa vai sofrer muito. Então, alguém diz para mim, posso fazer acupuntura nas senhorinhas? Eu digo, não, não pode. Porque elas têm idade, fica pior ainda se errar. Então, a Gabi, a doutora Gabriela, ela quer também vir para ajudar. Enquanto isso, a sua mãezinha, que é a Elisa, uma pessoa adorável, ela diz que quer aplicar
não é reiki. Ela quer aplicar nesses chakras. Falei, pode aplicar, porque inclusive o pensamento é muita coisa, é o que leva a pessoa à depressão. Então, companheiros, eu vou encerrando a minha fala aqui com essa mensagem de Uberaba, chama Conto de Natal. A noite é quase gelada, contudo Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente, vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia, toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fadigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, o moço calmo e belo surge e fala, doce e brando, Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus, hoje é dia de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela a chorar disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz. Sou eu, amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia, e dormiu vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, a menina estava morta. Isso é uma psicografia, Antologia do Natal, de Chico Xavier, e foi escrito pela Francisca Clotilde. E eu me emociono mesmo, porque, gente, é necessário nós raciocinarmos tudo que nós podemos fazer. E lembrar de uma coisa, não deixe o dia acabar sem pelo menos dar um bom dia com um sorriso. Não deixe o dia passar sem olhar para alguém, mesmo que não dê para dirigir a palavra, mas pensa, Deus te abençoe também. Não deixe o dia passar sem levar um sorriso, sem olhar para os filhos e dizer eu te amo, mas eu também amo os filhos alheios. Não deixe o dia passar, irmãos, sem olhar para tua mãe e para o teu pai e dizer o que eu posso fazer por vocês. Será que eu posso ainda fazer alguma coisa? E eles então poderão dizer, eu estou velho, velha, cansada. Eu precisava da presença de alguém que pudesse acalentar o meu coração e ajudar aqueles que eu quero bem. Então, companheiros, é necessário nós reformarmos nosso coração. E disse Jesus, caminhar enquanto tem luz. Porque amanhã nós não sabemos se vamos perder a visão, a voz, a audição, e tudo isso há de nos fazer falta.
Mas nós temos que lembrar de Maria, isso também passa. E se existe Natal, é porque existiu Maria Santíssima, a nossa mãe, que está sempre nos ajudando a cada minuto, a cada instante. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora e para sempre. Que assim seja.